Vocês que lute, tá? Então, o que acontece? Hoje eu vou dar uma aulinha para vocês terem a ideia sobre economia mesmo, assim, o que vocês precisam entender que existe dentro do mercado que faz com que se uma coisa sobe, a outra cai, se uma cai, a outra sobe, por que Selic subindo é ruim para a economia, por que isso causa desemprego, o que o desemprego tem de relação com a inflação. Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar de tudo isso, tá? Deixa eu caçar um pincel aqui. Pronto, então vamos lá. Primeiro, o que acontece? Vamos lá, a gente tem que pensar, tá me vendo, beleza, né? Na estrutura como um todo. Como assim, Luísa? Que estrutura? O que você tá falando? O sistema financeiro, ele é só uma parte de todo um sistema econômico extremamente complexo que está dentro de um sistema econômico global ainda mais complexo, tá? Então, a gente vai saindo do micro para o macro para a gente conseguir entender essas relações e aí, no final disso, vocês vão entender por que o investimento é do jeito que é e por que as relações de troca são como são, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender como que é constituído todo esse sistema no Brasil, tá? Eu vou falar aqui do Brasil. Depois, os investimentos, a gente pode falar de investimento fora do Brasil tranquilamente, não vai afetar, mas esse insight, esses links que eu vou trazer aqui agora, é para vocês entenderem mesmo sobre economia, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é no Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Financeiro Nacional é, entre aspas, o lugar que acontece todas essas trocas de pessoas que têm dinheiro sobrando para aquelas pessoas que precisam captar recursos. Então, tudo isso acontece dentro do Sistema Financeiro Nacional. A sigla dele é só a título de curiosidade, tá? Sistema Financeiro Nacional, SFN. Beleza, Luísa, como que funciona o Sistema Financeiro Nacional? Como eu falei, ele é responsável por todas as trocas, pagamento de boleto. Por que você vai fazer uma transferência para mim no Nubank e você tá no Bradesco, aí você vai fazer uma TED ou você vai fazer um Pix, e aí esse Pix vai para onde, depois ele vai para onde para achar o meu destino final, né? Então, tudo isso acontece dentro do Sistema Financeiro Nacional, mais especificamente no Sistema Brasileiro de Pagamento. Tá? Guarda esse nominho aí, porque às vezes vocês escutam ele e às vezes parece uma coisa mística, assim, mas não. É simplesmente onde acontece essa troca. Inclusive, Brasil é referência nisso, tá? Muita gente vem estudar nosso sistema de pagamento, porque aqui no Brasil você faz um Pix, um segundo, já aprovou, já caiu na conta da pessoa, já tem um recadinho lá mandando beijo, coração, me liga, oi sumido. E enquanto que países com muito mais estrutura tecnológica, como os Estados Unidos, por exemplo, as coisas chegam por caixa de correio, né? Chega um cheque lá no correio, aí você tem que mandar o cartão, não tem assim, passa o cartão e beleza. Então, o nosso sistema financeiro, ele é bem eficiente nessa questão de liquidez. O que é liquidez? É dinheiro real ali, sabe? Tem muito dinheiro circulando o tempo todo de forma segura e de forma organizada, tá? Então, quem que regula esse Sistema Financeiro Nacional? Ele é regulado pelo CMN, que é o Conselho Monetário Nacional. Ó, aqui é onde acontece todo aquele rolê, né? Aquele rolê o quê, Luísa? O presidente do Bacen junta com não sei quem, que junta com mais não sei quem para decidir a taxa Selic por meio do Copom. Lembra dessa historinha que a cada 45 dias tem uma reunião do Copom, que é o Conselho de Política Monetária. Ele tem 3 peças fundamentais dentro dele, né? É o ministro da Economia, o presidente do Banco Central e o secretário especial da Fazenda. Eles são pessoas, né, espera-se que sejam pessoas com alto conhecimento sobre economia, né? Então, não é qualquer pessoa que faz parte do CMN, pelo contrário, são pessoas de índole irrevogável, pessoas que têm vasto conhecimento sobre macro e microeconomia. O que é macro e o que é microeconomia? Macroeconomia é quando você vê tudo acontecendo ao mesmo tempo. E a microeconomia é quando você olha interação por interação, é entre indivíduos. E a macro é a junção desses indivíduos. Então, a gente tem a micro e a macroeconomia, tá? E aí o Conselho Monetário Nacional trabalha para que ele consiga atuar
de forma que, por exemplo, se ele abaixar a Selic, o que é Selic? Selic é a nossa taxa básica de juros. Ela consegue falar o quê? Olha, Luísa, se você investir com a gente na renda fixa, emprestar dinheiro para o governo, a gente vai te pagar tantos por cento ao mês, ou tantos por cento ao ano, né? Que ela é como é que fala? Divulgada ao ano, tá? Então, você vai receber, por exemplo, agora a Selic está em 9,25 ao ano. Então, o investimento mais seguro da economia está pagando 9,25% ao ano. Compensa você arriscar? Compensa você investir em, por exemplo, uma empresa que você não sabe se vai... Por exemplo, Magazine Luiza despencou aí quase 60%, né? Compensa você investir em Magazine Luiza, sendo que pode ser que você nem ganhe nada nela, enquanto a renda fixa está pagando super bem, pagando 9,25 com segurança ao ano, sem você ter que fazer nada. Então, meio que a Selic, ela baliza ali, ela é o benchmark, ela é o parâmetro no mercado, entendeu? Então, o que ela faz? Ela vai precificar os empréstimos, porque imagina, se eu estou pagando, eu enquanto governo, pego seu dinheiro e pago 9,25 ao ano, por que você vai emprestar dinheiro para o banco ganhando menos do que isso? Então, isso também interfere nas taxas dos produtos financeiros. Além disso, a Selic ela tem uma ligação direta com a inflação. Como assim, Luísa? Imagina, você tem lá uma Selic super alta. Então, o que você faz quando a Selic aumenta? Você tira dinheiro do mercado. Por quê? Porque o governo está pagando mais pelo seu dinheiro. Então, você tende a pegar todas as suas reservas e entregar para o governo. Fala, não, beleza, se está seguro e está rendendo bem aí, pode deixar aí. Então, ele retirou moeda do mercado, concorda? Quando ele retira moeda do mercado, acaba que com menos real em circulação, o valor do real tende a aumentar, porque a gente tem que pensar no real como se fosse um produto mesmo, sabe? Não em cédulas de dinheiro, mas como se fosse, sei lá, arroz. Se tem muito arroz, o preço do arroz tende a ser barato, então ele está desvalorizado. Agora, se diminui o arroz, como aconteceu no início da pandemia, todo mundo fazendo comprona, então tirou arroz de circulação, o arroz ficou mais caro. A mesma coisa acontece com moedas, no nosso caso acontece com real. Se a gente está tirando o real de circulação, a gente espera que ele se valorize. Para isso a gente consegue controlar a inflação. Por que, Luísa? O que tem a ver uma coisa com a outra? Imagine que esse piloto aqui eu comprei por R$10. E aí, quando o meu real valoriza, eu tiro o dinheiro de circulação, isso aqui, com os mesmos R$10, agora eu compro 2 pilotos e não um só, entendeu? Então, por isso que esse mecanismo da Selic consegue atuar lá na inflação. Porque imagina, a gente está tirando tanto dinheiro de circulação que está ficando raro, então está ficando caro a nossa moeda. E com isso, a ideia, né, é que nós consigamos comprar as mesmas coisas que a gente comprava com R$100 no início do ano, a gente tenha que comprar agora. Então, a meta de inflação é essa, é para que seu dinheiro não desvalorize tanto a ponto de você ter que andar com um carrinho de mão para ir comprar um papel higiênico, por exemplo, né? Então, a ideia é essa. A política monetária atua por meio da Selic na inflação, fazendo com que tenha mais ou menos dinheiro em circulação. Porque imagina, se a Selic cai, como estava acontecendo até o início desse ano. No início desse ano, a taxa Selic estava 2% ao ano. Imagina, a empresa vai pegar todo esse dinheiro emprestado do governo e vai injetar na economia, vai investir mais, vai construir mais estrutura, vai contratar mais pessoas, essas pessoas mais empregadas vão colocar mais dinheiro na economia e, consequentemente, vai circular mais. Só que, quando esse dinheiro em circulação não está atrelado à produção, como aconteceu, por exemplo, no auxílio emergencial, que isso não estava relacionado com a produção, então gerou uma inflação. Por quê? Porque teve uma falsa sensação de riqueza. As pessoas tinham dinheiro, mas aquele dinheiro já não tinha o mesmo valor. Por quê? Porque ele não está atrelado à economia real. Por isso que tem que ter esse feeling, né? esse entendimento de que, Luiz, então se eu posso emprestar o dinheiro para o governo e ele pode me pagar qualquer tanto, por que ele não paga 50% para todo mundo e todo mundo vira um investidor de forma segura e etc.? Porque aí a produção real, o PIB do país é afetado. Porque se ele tira dinheiro de circulação, as empresas não conseguem fazer muita coisa. Não conseguem dinheiro para se capitalizar, porque os investidores não vão mais entregar dinheiro para as empresas. Lembra? Eles agora vão deixar o dinheiro bonitinho, guardadinho lá no tesouro.
O governo está pagando para ele 10% tranquilo ao ano. Para que ele vai investir em empresa que tem o risco de quebrar, que tem o risco de falência? Então, a empresa, a economia física acaba sendo afetada com uma Selic muito alta, entendeu? Por isso que fica sempre esse dilema. Se aumenta a Selic, o desemprego tende a aumentar. Por quê? Porque eu estou tirando dinheiro de circulação, as empresas não vão investir, as empresas não vão contratar. Não vão contratar, tem menos gente trabalhando, o desemprego aumenta, tem menos dinheiro em circulação. Entendeu como que as coisas vão se encaixando? Por isso que a Selic, por si só, consegue movimentar a inflação, consegue movimentar o desemprego, consegue movimentar o investimento de forma geral, porque ela é o balizador, ela é a taxa básica de juros por esse motivo, tá bom?